Então, conosco o Alex, que vai nos falar sobre os falsos profetas. Boa noite. Jesus nos abençoe. A gente vai estudar hoje sobre os falsos profetas, Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecemos a Deus, nosso Pai, aos Espíritos bondosos, a Eurípides Barçanufo, a Jesus, nosso Mestre, a possibilidade de estarmos estudando em uma casa espírita sobre o Evangelho de Jesus. Então, tema, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item, os falsos profetas. Essa palavra profeta, ela dá a impressão de alguém que prediz o futuro. Uma pessoa que tem a capacidade de ver fatos que vão acontecer posteriormente. Mas Kardec faz uma análise a respeito da utilização dessa palavra no Velho Testamento e no Novo Testamento, e chega à conclusão que nem sempre ela foi utilizada nesse sentido de alguém que vê um acontecimento futuro. Ela é usada no Velho Testamento e no Novo Testamento de uma maneira bem mais ampla, envolvendo pessoas que seriam enviados de Deus com o objetivo de pregar uma mensagem boa, uma mensagem inspirada por Deus. E mais ainda, outras pessoas que tinham a possibilidade de realizar fenômenos desconhecidos para a ciência do passado, acabavam também carregando consigo essa terminologia, né? Profeta. Então, alguém que tinha uma inspiração e de repente realizava um discurso bem inspirado, alguém que tinha uma faculdade mediúnica capaz de realizar manifestações físicas, como Moisés, por exemplo, segundo consta lá na Bíblia, né, que cruzou o Mar Vermelho. Né? Se interpretada literalmente essa passagem, seria um fenômeno físico, né? A água parada de um lado, do outro, e todo mundo atravessando. Então, a gente sabe que, em verdade, era uma situação que naquela época o mar baixou, eles passaram e depois, quando os outros foram passar, os egípcios, atrás dele, né, acabaram afogando porque a maré encheu. Mas fenômenos físicos que aconteciam no passado, e alguém era o responsável por esse fenômeno, né, ou um instrumento para que ele se realizasse, essa pessoa era chamada de profeta. Então, qualquer pessoa que tinha uma habilidade diferente das pessoas de um modo geral, seja no campo da manifestação mediúnica, seja no campo da emancipação da alma, ou seja, realização de fenômenos sem que houvesse a influência de espíritos desencarnados, né? Essa pessoa era tida como profeta. Né? Exemplos de fenômenos, pessoas que conseguiam ver acontecimentos à distância. Né? Não estou nem falando de acontecimento futuro. Né?
ver um acontecimento em outro local. Está realizando um fenômeno de emancipação da alma. Um chamado fenômeno anímico. Não um fenômeno mediúnico, porque não necessariamente há um espírito desencarnado auxiliando para que este fenômeno ocorra, mas sim é um estado da própria alma daquele que realiza o fenômeno, ou a capacidade de ler um pensamento do outro. Existem pessoas que têm uma percepção além. Alguns têm a percepção material, olha no outro, vê ali as expressões, a expressão corporal, a expressão facial e consegue saber do humor, das características, da personalidade. Existem outras pessoas que têm uma percepção que é imaterial. Ela consegue ali sondar na alma da pessoa. Isso é um fenômeno de emancipação da alma. Então, o conceito de profeta no passado era um conceito bastante amplo, bastante abrangente, mas principalmente envolvendo uma pessoa que de alguma forma veiculava uma mensagem proveniente do Criador. É essa que é a ideia de profeta. Embora exista também essa outra conotação de ser aquele que vê um fato futuro. E fatos desta ordem aconteceram inúmeras vezes. Pessoas que, em um estado de emancipação da alma, conseguem ver algo que acontecerá futuramente. Camille Flammarion, no livro A Morte e o Seu Mistério, diz que ver o futuro é ver o que acontecerá, não é prever o futuro. Porque prever traz a ideia de adivinhação, ou prever o que vai acontecer, traz uma ideia de adivinhação. É ver, mas ver o que poderá acontecer se os fatos se derem dentro do seu desdobramento natural. Se tudo acontecer de acordo com os padrões, sejam os fenômenos da natureza, sejam os atos humanos, na utilização do nosso livre-arbítrio, as coisas vão acontecer de tal forma e tal evento acontecerá. Então, aquele que está num estado de emancipação da alma e vê um fato futuro, ou aquele que é médium e recebe a revelação de um espírito desencarnado a respeito de um fato futuro, essa pessoa está vendo o que irá acontecer se tudo transcorrer dentro do esperado, dentro de uma ordem de normalidade. Se algum agente no meio desse processo valer-se do seu livre-arbítrio de uma forma diversa do esperado, é possível que tal evento não aconteça. É possível que aconteça o oposto do evento anteriormente visto. E por que isso? Porque não tem nada escrito que vá acontecer invariavelmente. Aquilo vai acontecer ou não, de acordo com os fatos que forem se sucedendo, de acordo com a atuação, principalmente, a participação do livre-arbítrio humano, a nossa liberdade, né? Que não é uma liberdade plena, é uma liberdade limitada, mas que existe. Nós temos certa liberdade. E ao usar a nossa liberdade, nós podemos utilizá-la
de forma inesperada. E é muito comum acontecer de pessoas verem fatos futuros, principalmente através do sonho. No estado de vigília, é um acontecimento mais raro. Mas através do sonho, acontece e acontecia. Famosos sonhos do passado, como aconteceu, por exemplo, o famoso sonho de José, já que a gente está falando de Velho Testamento, né? Quando ele, no Egito, viu lá interpretou o sonho do faraó, que contou que sonhou com 7 vacas gordas, sonhou que vieram 7 vacas magras, comeram as vacas gordas e continuaram magras. Que sonhou com espigas graúdas, bonitas, e que existiam espigas secas, mirradas, que engoliram as graúdas e continuaram secas e mirradas. Que sabia o que era isso, e todos os sábios e magos e pessoas que detinham alguma condição, ou se supunha que tinham, para interpretar esse sonho, foram chamados pelo faraó e ninguém conseguiu. E José disse que era a história que todos conhecem, né? 7 anos de fartura, né? E 7 anos de escassez, né? Que ia engolir toda a fartura e ia continuar escasso, né? Por isso José foi colocado como administrador para que esse fato não acontecesse. Então, muitos sonhos ocorreram dessa forma. Sonho famoso do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele sonhou que ele estava na Casa Branca e viu que tinha uma multidão, soldados, e tinha um caixão, várias pessoas ali prestando homenagem, e ele perguntou quem morreu na Casa Branca. E a resposta no soldado foi: o presidente foi assassinado. Então ele sonhou com o próprio assassinato dele. É lógico que esse tipo de revelação não é uma revelação que é jogada a esmo. Ela deve ser vista como algo que pode ser utilizado de maneira útil e muitas vezes até reverter fatos que poderiam acontecer e não vão acontecer, ou fazer com que uma pessoa alertada com relação a um fato que pode acontecer ultime providências para que, de alguma forma, caso, por exemplo, do presidente que obteve a revelação da sua morte, ultime providências antes de acontecer o evento morte. Aí as pessoas podem pensar: mas eu sonho tanta coisa. Tem gente que diz: eu não sonho nada, né? E outros dizem: eu sonho tanta coisa, né? E aí começa a pensar: meu sonho, porque eu sonhei que certa vez uma companheira muito querida veio falar comigo assim: Alex, eu sonhei que você teve um acidente de carro muito grave. E comentou isso comigo. E ela é uma pessoa que tem bastante sensibilidade. Eu agradeci a informação. E graças a Deus, passados 30 anos, até agora não aconteceu nenhum acidente grave. É bem verdade que às vezes o sonho é atemporal, né? Pode ser que aconteça. Deus queira que não. Por via das dúvidas, né? Vamos bater na mesma.
por via das dúvidas. Mas ela sonhou, me avisou. Felizmente não aconteceu. Então a gente vai viver a nossa vida e pode acontecer de repente eu ter um sonho de alguém muito querido que vai desencarnar, eu sonho com isso, que alguém vai desencarnar, a pessoa querida, e aí os dias passam, os meses passam, os anos passam, as décadas passam, e aí eu vou até antes da outra pessoa, vou até antes dela. Porque às vezes pode não ter sido um estado de emancipação da alma, não. Pode nem ter sido revelação de espírito superior. Pode ser um espírito inferior que soprou, pode ser, né? Para botar uma pulga na minha orelha, né? Atrás da orelha, né? Mas pode não ser nada disso, pode ser uma preocupação minha. Aí a Lurimar falando a respeito do nosso país, eu fico pensando, meu Deus, tanta violência, tanta coisa, tanto sofrimento, tanta coisa errada que acontece no nosso mundo, no nosso país, eu vou me queixando, e aí fico preocupado com integridade minha, integridade de não sei quem, durmo, e é preocupação minha, aparece lá durante o meu sonho, não quer dizer que algo vai acontecer, né? Talvez se eu mudar aí o meu tônus mental, não é, Lurimar? Se eu mudar um pouquinho meu tônus mental, talvez eu não tenha mais esse tipo de sonho, né? E às vezes Kardec até faz uma colocação, às vezes a pessoa, isso já está no Livro dos Espíritos, num outro ponto, às vezes a pessoa vai e sonha e acha que o sonho tem aquele significado específico ali, de sonhou com tal coisa, quer dizer que tal outra vai acontecer, né? Sonha com a sogra e vai jogar rapidamente na cobra, né? Sonhou com a sogra, vai lá correndo, jogar na cobra, que vai dar cobra. Não, as coisas são como são, os acontecimentos, às vezes os sonhos podem vir, podem ser alguma forma de alerta, pode não ser, pode ser preocupação nossa, a gente vai registrar o alerta e seguir a nossa vida. Senão a gente vai ficar louco aí com as preocupações que acontecem. Então a ideia da profecia era essa, era um significado mais amplo. Tanto que, isso Kardec menciona aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, levaram Jesus perante Caifás, e ali os soldados e as pessoas ali todos, escribas, etc., batendo em Jesus, e aí então alguém perguntou para ele, disse assim, profetiza, quem foi que te bateu? Falando para Jesus profetizar quem foi que havia batido nele, né? Quer dizer, profetizar, não está falando de fato futuro, bateu, né? Está falando de um fato passado, né? Então tem essa ideia. E aí acontece isso, né? Jesus alerta que haverá falsos cristos, haverá falsos profetas. Surgirão, como surgem na nossa sociedade, inúmeras doutrinas e várias pessoas dizendo eu sou Cristo e começa a rebanhar e começa a trazer algumas diretrizes que muitas vezes não atendem à coletividade, mas atendem unicamente a desejos pessoais, valendo-se de situações de fragilidade nas quais as pessoas se encontram. Tanta dor, não é? Tanto sofrimento, uma sociedade assim, assado, o Brasil, não sei o quê. E às vezes a pessoa vivendo situações de depressão, de consciência culpada, e tantas coisas vão acontecendo, de afetos não correspondidos, né? E a pessoa começa então a buscar caminhos
para que venham a aliviar o teu sofrimento. E aí aparece alguém com algum magnetismo, né, buscando exercer poder sobre as pessoas, não com o objetivo de conduzi-las a Deus, mas sob o pretexto de conduzi-las a Deus, exercer sobre essas pessoas algum poder. E aí a gente fica pensando, como identificar se aquele ser que está nessa situação de destaque é um falso profeta ou é um profeta verdadeiro? Como eu consigo identificar isso? Kardec perguntou. Pergunta 624 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Como eu consigo ver se aquela pessoa é ou não é um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. A pessoa, às vezes, pode ter uma grande oratória, um magnetismo muito grande, e nem por isso ele ser verdadeiramente inspirado por Deus, mas aparentemente inspirado. Então ainda está um pouco difícil. Os espíritos deram essa resposta, mas ainda está um pouquinho difícil da gente conseguir entender se aquela pessoa é um verdadeiro profeta, ou seja, alguém enviado por Deus, na terminologia da doutrina espírita, alguém com uma missão aqui na Terra, encarnado, um espírito superior encarnado aqui na Terra exercendo uma missão, ou se é alguém que está exercendo uma tarefa que tem o objetivo de atender agendas e objetivos unicamente pessoais e egoístas. Podeis reconhecê-lo, disseram os Espíritos, pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. O grande caminho para nós sabermos se uma pessoa é ou não é um verdadeiro profeta, não é apenas a palavra que a pessoa prega, mas é o comportamento que ela tem. A atitude dela no seu dia a dia. Não a atitude exterior, né? Que às vezes a gente tem aquela atitude exterior. A atitude de aparentar, a atitude para que o outro veja. Mas a atitude real, como essa pessoa lida diante de circunstâncias no seu próprio dia a dia. Às vezes, no detalhe, se consegue entender se a pessoa é um verdadeiro profeta ou se a pessoa é um mau profeta. E aí Kardec fala o seguinte: caracteres do verdadeiro profeta, qualidades que distinguem a humildade. E aí ele chega a colocar aqui uma frase, né, que se a gente levar ao pé da letra, a gente não vai ficar mais perto
de ninguém. A gente não pode pegar ao pé da letra. Olha só o que ele coloca aqui. Kardec, não, aqui é Erasto, é a mensagem de Erasto. Ele dizendo, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, aí já está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é corroborando o que a gente falou do Livro dos Espíritos. Eles são percebidos, enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Os primeiros são, não era esse o ponto que eu queria pegar não, os primeiros são humildes e modestos, os segundos são orgulhosos e cheios de si. Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto que ele comenta para fugirmos de qualquer pessoa que traga em si algum resquício de orgulho. Imagina só, se a gente for fugir de toda pessoa que a gente vê algum resquício de orgulho, a gente vai fugir até da gente mesmo, né? Não vai ter jeito. Estou querendo achar, mas eu marquei aqui, mas ficou perdido em algum canto. Mas está no Evangelho, no capítulo 21. Deixa eu ver se eu acho aqui. Seria tão bom se eu mostrasse para vocês o que o nosso Erasto disse. Se eu não achar, depois os irmãos dão uma olhadinha no Evangelho. Eu estou procurando todos os pontos que eu marquei para ver se eu encontro isso aqui. Mas tá, então vamos adiante, senão a gente vai ficar procurando no Evangelho e a palestra acaba. A palestra acaba. Tentei. Bem, mas é isso, né? Para fugir de toda pessoa que tenha alguma aparência de orgulho, né? Se a gente for fazer isso, complica, realmente complica. Mas a grande característica é a humildade. E a grande característica é a caridade. Caridade, não a caridade exterior, né? De se dar objetos materiais, né? Apenas com aparência, né? Mas a do sentimento. A caridade como exteriorização de um sentimento que o espírito ali possui. Então, doar, claro, né? Pessoas precisam, com certeza, mas muitas vezes a pessoa dá por ostentação, dá uma postura de superioridade, dá demonstrando, né, que ele está fazendo um gesto de caridade que poderá ser cobrado futuramente. Né? Enquanto a caridade que fala aqui é a caridade do sentimento. A pessoa que dá não quer nada em troca. A pessoa que dá o objeto material e dá o afeto, e dá o abraço, e dá o carinho, e dá o sentimento, e dá todos os valores bons da alma, né? E não apenas o objeto, o bem material. Né? Essa caridade sincera, essa caridade que caracteriza o homem de bem, o homem que está predisposto sempre a ajudar alguém que está diante de uma situação de dificuldade qualquer. Então, a humildade e a caridade são as características que distinguem estes companheiros. E, ao contrário, não demonstram o orgulho e a cupidez. Então, quando formos pensar em profetas verdadeiros ou falsos, a gente vai buscar essas qualidades reais do Chico, não é? Humildade, sempre. Qualidades reais de Eurípides Barçanufo, né? Patrono da nossa casa, né? E não essas características
em que a pessoa muito mais está visando questões transitórias do que questões perenes. E aí a gente entra num outro ponto do nosso estudo, que são os falsos profetas na erraticidade. Então, se existem falsos profetas aqui nesse meio, no nosso meio, certamente existem também entre os espíritos desencarnados. Muitas vezes os espíritos, numa mesa mediúnica, num ambiente às vezes não tão bem preparado, ou no lar, onde quer que se encontram, eles se identificam com nomes veneráveis. Maria, de Nazaré, Jesus se comunicando, se apresentam com nomes de grande importância e renome para convencer aquele que está ali recebendo a comunicação de que ele é um grande espírito. Enquanto em verdade é a influência de um espírito desencarnado, muitas vezes de ordem inferior, tentando enganar. Acontece isso com grande frequência. E por que o espírito faz uma coisa dessas? Porque ele encontra espaço no nosso orgulho para que isso se realize. A grande característica da grande qualidade do médium é exatamente a humildade. Através da humildade, ele consegue olhar aquela sua comunicação e perceber que ele foi um instrumento para que aquilo aconteça. Ele não se apropria daquilo como dizendo, isso aqui é meu. Olha, que bela mensagem que eu recebi. Mensagem que foi ditada por Jesus, que foi ditada por Maria de Nazaré, que foi ditada por algum espírito de notória evolução espiritual, né? A característica, a grande característica, qualidade do médium, o grande valor moral do médium é exatamente a humildade. E aí nós temos que tomar alguns cuidados. O nosso Erasto aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da importância do cuidado que a gente tem que ter com espíritos que pregam exclusivismo. Porque tem espírito que chega e dá uma comunicação mediúnica e aí ele quer que só ele se comunique através daquele médium. E ele começa a induzir o médium e a envolver o médium para que o médium pense que está sob a influência de um espírito de grande envergadura. E isso acaba gerando uma situação bastante complicada para o espírito. E aí, para o médium. E aí o médium, ele começa a receber comunicações e acha que está recebendo grandes revelações. Um espírito, vamos pensar, é um espírito de João Batista. Né? João Batista está se comunicando e eu estou recebendo as comunicações mediúnicas de João Batista, e vai lá e assina João Batista, e começa a pregar um montão de doutrinas, e um montão de ideias, e um montão de conceitos, que uma pessoa exterior, analisando aquilo ali, vai perceber que aquilo ali está cheio de falhas. Começa a traçar algumas ideias a respeito da reencarnação, às vezes não vai nem de encontro 100%, não diz assim, a reencarnação não existe, é algo absurdo, não diz isso não.
Não, reencarnação existe. É isso mesmo. Só que o espírito, quando comete muitos erros, ele acaba dando passos para trás no seu processo evolutivo. E com isso, ele vai ter uma trajetória que vai fazer com que ele regrida em certos momentos para depois andar novamente na direção do Criador. Opa, falou, né? Tá bonito, né? E assina, João Batista. Não é João Batista, podia ser qualquer outro espírito, né? Francisco de Assis, pronto, Francisco de Assis. Né? Assina lá, Francisco de Assis. Né? Falando do quê? Falando da reencarnação. Está falando que aquele espírito, ele vai chegar à perfeição. Falou, direitinho. Né? Mas ali no meio falou, olha, errou, vai regredir espiritualmente. Vai perder parte do conhecimento e do desenvolvimento moral que ele conquistou. E aí a gente começa a ver, olha só, ali no meio, perdidinho, uma frasezinha e uma colocação que está completamente contrário. Tanto a lógica, tanto a justiça de Deus, quanto até o ensinamento comum e concordante dos espíritos. Porque foi uma comunicação ali isolada, que disse, ó, o espírito regride. E a gente aprende o quê? Que aquilo que o espírito conquistou em termos intelectuais, ele não perde nunca. O que eu e cada um de nós aqui conquistamos de inteligência ao longo das nossas encarnações, a gente não vai perder nunca. Não tem como perder isso. A gente pode até encarnar num corpo que impede a manifestação da inteligência. Mas como espírito eu continuo sendo exatamente como eu sou. Não perdi nada. Aquilo que eu conquistei de moralidade, de desenvolvimento do afeto, do sentimento, do amor ao próximo, do respeito ao semelhante, aquilo que eu conquistei ao longo das minhas encarnações, eu não vou perder nunca. Não tem quem é que vai tirar isso de mim. É patrimônio meu. Não tem como eu perder. Mas, numa comunicação mediúnica, num momento de orgulho pessoal, né, e um espírito que se diz Francisco de Assis, João Batista, ou quem seja, que não é, pode vir inserido ali um conceitozinho, que aí eu acho que é o verdadeiro e começo a passar e espalhar para todas as pessoas, mas aquilo é uma comunicação isolada. E a gente sabe que conceitos na própria doutrina espírita, que ensinamentos que embasam a nossa doutrina, os princípios doutrinários, eles são oriundos, em parte, dos processos de experimentação levados a efeito por Allan Kardec e outros companheiros, principalmente no século XIX, e são formados esses conceitos e esses princípios da concordância universal dos ensinos dos espíritos superiores, dos espíritos. Porque Kardec, lá na época em que ele trouxe esse processo que nós conhecemos como codificação da doutrina espírita, ele recebeu comunicações mediúnicas oriundas de mais de 1000 centros sérios espalhados pelo mundo. Está aqui escrito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
ele recebeu comunicações de mais de 1000 centros sérios. E começou a examinar essas comunicações todas. Viu aquelas que estavam batendo, analisou a linguagem dos espíritos, viu aquelas que as comunicações pareciam simplistas demais, contraditórias demais, que o linguajar era um linguajar empolado. E a gente sabe que os espíritos são, embora inspirados, e usam certamente linguagem elevada, eles são diretos, claros, precisos. Aí ele começou a separar o joio do trigo e viu que aquelas que eram claras, que eram corretas, diretas e precisas, elas tinham uma convergência de conceitos. Essas estavam falando que a reencarnação, naquele nosso exemplo, que a gente estava falando da mensagem mediúnica, que a reencarnação, ela permite ao espírito progredir sempre, jamais regredir. Pode estacionar, mas regredir, ele não regride, porque ele não perde o que é patrimônio seu. Então isso veio da concordância universal do ensino dos espíritos, e não da comunicação mediúnica, isolada, exclusiva, de um espírito que se identifica como sendo um espírito superior, um espírito tal ou qual, né? Enquanto, na verdade, isso seria uma comunicação apócrifa, uma comunicação não autêntica, que Kardec traz estudos a respeito disso no Livro dos Médiuns. Nós encontramos algumas colocações do próprio Espírito Erasto no Livro dos Médiuns, capítulo número 28. E ele fala o seguinte: esses espíritos, eles utilizam nomes venerados, a gente estava citando aqui, né? De Jesus, de Maria e até o de Deus. Assinam como sendo Deus. E que é importante que nós passemos pelo sistema e pela peneira da nossa razão as comunicações que chegam às nossas mãos, os ensinos que chegam às nossas mãos, porque os espíritos mal intencionados ensinam coisas utópicas, impraticáveis e ridículas, né? E foram as palavras de Erasto: ensinam coisas utópicas, impraticáveis e ridículas. Mas para aquele que está ali naquele processo, inserido no processo de fascinação, no processo de orgulho, né? Diante da comunicação, por ser ele um instrumento da comunicação de Francisco de Assis, de Deus, né? Deus falando diretamente através dele, de Jesus, ele acaba não conseguindo enxergar isso. Por isso que a humildade acaba sendo a qualidade de maior importância no que se refere ao processo de comunicação com o plano espiritual. Porque aquele que tem humildade ouve o que os outros dizem, analisa separadamente aquelas informações de forma clara e fria, sem achar que aquilo é algo que seja produção pessoal. Ele se entende como sendo instrumento da espiritualidade superior. Como Chico Xavier, né, várias vezes falou, né, que ele, na mediunidade, se considerava um animal em serviço. E não considerava que aquelas comunicações mediúnicas eram de autoria sua. Sou um espírito muito inferior, disse o Chico Xavier. Não sei como os espíritos encarnados me suportam. Era a frase que o Chico Xavier dizia: eu não sou
Chico Xavier, eu sou Cisco Xavier. Apenas um cisco na ordem das coisas. Humildade, né? Para avaliar, para ver se aquela comunicação que está sendo dada ali é uma comunicação verdadeiramente séria ou não. Então nós, falando de comunicações mediúnicas que acontecem no seio da doutrina espírita, falando de inspirações que todos nós recebemos pelos canais da intuição, falando de doutrinas que nós ouvimos em todos os lugares, em todos os momentos na nossa sociedade, mais ainda dentro de um contexto de dores, de sofrimento, a gente pode perceber a importância que é nós passarmos pela peneira da nossa razão aquilo que chega até nós. Das mais diversas direções. A gente fica imaginando, mas olha, eu não sento numa mesa mediúnica e fico recebendo mensagem. Então isso aí que ele está dizendo não tem nada a ver comigo. Mas eu recebo influência de espíritos desencarnados que fazem parte da nossa vida. E é algo que a gente já não pode mais, de maneira nenhuma. Tchau, um abraço, vai com Deus. A gente não pode mais, de maneira nenhuma, deixar de valorar essa realidade, esse elemento que faz parte do nosso relacionamento social. A gente não vê os espíritos, mas eles estão aí. Então, o que passa pelo nosso pensamento, o que passa por nós, deve ser avaliado sob o prisma da razão. A doutrina espírita é a doutrina da razão. É a doutrina da fé inabalável, que só é, disse Kardec, aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então é importante que a gente avalie tudo, que a gente analise tudo, porque nos disse Kardec, lá no Evangelho, lá no Livro dos Médiuns, quando fala da influência moral dos médiuns, mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. É importante que a gente passe pelo crivo da nossa razão. Kardec se tornou esse grande representante para nós, né? Essa pessoa de tamanha importância na nossa vida, porque ele é o bom senso encarnado. Como nos disse Camille Flammarion perante o túmulo de Kardec, né? É uma pessoa de razão, de discernimento. E essas informações que ele nos trouxe, através da influência de amigos espirituais desencarnados, de trabalhadores do bem, são informações que devem ser avaliadas por nós, para que nós nos apropriemos destes valores. Eu vou entender e aceitar os conceitos da reencarnação. Eu vou aceitar os conceitos da imortalidade da alma, a respeito da imortalidade da alma. Eu vou compreender a justiça de Deus, a sua misericórdia, mas porque eu parei, olhei, analisei, passei aquilo pelo crivo, pela peneira do meu raciocínio.
E através dessa análise eu cheguei à conclusão. É lógica a reencarnação, não é mesmo? A imortalidade da alma faz sentido. Faz todo sentido. A comunicação de espíritos desencarnados. Ora, tantos fenômenos acontecem em tantos lugares, tantas informações, tantas comprovações, tantas identificações de espíritos, né? Realmente, isso tudo faz sentido. Mas eu parei, analisei, refleti, digeri, maturei essa informação e dei consistência a ela, a minha própria alma. E a partir daí, com essa compreensão, a gente vai com certeza dar passos cada vez mais largos no campo da espiritualidade, no campo